dia, pessoal. A nossa aula de hoje é português e redação. Em português, vocês irão realizar a atividade complementar da página 94 a 95 e redação será a leitura de um pequeno livro que logo mais eu passo entregando, certo? Então, para a atividade complementar de hoje, você tem aí um texto que é de Emily, que aí diz, né? Emily tinha medo de dormir sozinha e acabou descobrindo um modo de livrar-se do medo. O que ela inventou deu tão certo que ela resolveu escrever um livro para ajudar as crianças que têm o mesmo problema. Isso também virou notícia. Então, o texto aí não é o livro de Emily, é uma notícia sobre essa iniciativa que Emily teve sobre esse livro. E aí o título da notícia é: Menina de 7 anos escreve livro sobre medo de dormir sozinha. Então vocês irão fazer a leitura da notícia. E a questão 1, ela diz o seguinte: antes de fazer seu livro, Emily teve uma ideia para conseguir dormir sozinha. Que ideia foi essa? Então, ao conhecer o texto através da leitura, você vai descobrir a ideia que Emily teve, né, para dormir sozinha, porque o texto diz que Emily tinha medo de dormir sozinha e ia sempre dormir com os pais. Então ela teve uma ideia para não ir dormir mais com os pais. Aí você vai identificar no texto, certo? A questão 2 diz: quanto ao livro Quando Eu Vou Dormir no Meu Quarto, escrito por Emily Lozada, responda: qual é o nome da personagem do livro que Emily escreveu? Letra B. Em que a personagem do livro se parece com a autora? Porque Emily não é personagem do livro, né? Emily é a autora do livro. Então, quem foi essa personagem que Emily criou para a sua história e o que é que elas têm em comum? Então, são questões de interpretação do texto, que se eu leio uma vez e eu não compreendo, eu volto a ler novamente, certo? A questão 3 diz: de acordo com o texto, qual é o desejo que Emily tem em relação aos livros? Então, já está dizendo que é de acordo com o texto. Então, procure no texto qual é o desejo que Emily tem em relação aos livros, certo? 4. Como você acha que o livro de Emily pode ajudar as crianças a dormir sozinha? Essa daí é pessoal, porque já está lhe perguntando como é que você acha, é a sua opinião. Questão 5. Complete as alternativas corretas quanto ao texto de notícia publicada nos jornais. Então, um texto de notícia que a gente estudou, né, as características do texto de notícia, ele traz quais pontos? Aí diz: os fatos apresentados são de criação de quem escreve. Então, vou escrever uma notícia, eu crio os fatos. Próximo quadrinho: a linguagem é objetiva. O que é linguagem objetiva? Clara, que a criança, se ela ler, ela possa entender, que qualquer pessoa que possa ler o texto entenda. Linguagem objetiva é isso. O texto é informativo, então a gente sabe, destacando as características do texto informativo, do texto notícia, né? Que a notícia ela tem esse caráter de informar, que ela traz a linguagem objetiva, clara, né? É um texto que ele é curto, porque ele vai direto ao ponto, tanto que obedece ao lead, né? O que, com quem, como, quando, porquê. O texto é para ser objetivo, não é para ter muitos rodeios, para que qualquer pessoa, quando leia, já o compreenda. Agora, essa questão aí que diz: os fatos apresentados são de criação de quem escreve. Então, o repórter, né, o jornalista que vai escrever a notícia, ele escreve coisas que ele tira da imaginação. Então, não, né? Não. Os textos informativos, eles trazem
fatos reais e a notícia apresenta um fato que aconteceu naquele momento, né? A notícia traz os fatos, bem dizer, em tempo real. Quando não em tempo real, mas em uma curta duração de tempo, né? O que é notícia hoje já não é mais notícia amanhã, né? Já não importa aquele fato em si. Aí vamos aí aí você vai marcar, tá certo? Na 5 você marca só as características do texto notícia. Na questão 6 diz que você vai reler o trecho retirado do texto e depois vai copiar as respostas corretas. Então o trecho diz assim: eu tinha um monte de livros e queria um em que eu pudesse dar meu próprio autógrafo para as pessoas. Aí a gente vê que eu, né, o pronome eu está sublinhado. Então pergunta: as palavras destacadas no texto refere-se a quem? No caso, refere-se a Elizabeth, que é a personagem do livro, ou refere-se a Emily, que é a autora do livro? Então, esse pronome eu aí do texto, ele está se referindo a quem? De quem é essa fala que diz que eu tinha um monte de livros e queria um em que eu pudesse dar o meu próprio autógrafo? Quem diz isso? É Elizabeth ou Emily? Aí você marca. A questão 7 passe a palavra destacada para o plural. Observe as alterações na frase com a mudança. Então, também vocês praticaram isto em exercícios anteriores, né? Aí a frase diz o seguinte: vi em um filme que essas crianças também têm medo de dormir sozinha. Aí eu vou passar a palavra filme para o plural, né? Então, quando eu passar a palavra filme para o plural, logo esse que é um artigo indefinido que está acompanhando o filme, ele também vai passar para o plural, ok? Aí você reescreve a frase, toda no plural. Na questão 8 diz, passe a palavra destacada agora para o singular e observe as alterações na frase com a mudança. A gente tem aí as ilustrações também foram desenhadas pela garota, que garante que faz tudo sozinha. Então, você vai passar agora a frase para o singular. Citar as ilustrações, que é mais de uma. Então, passando para o singular, que me dá a ideia, né? Apenas de um. Esse aí, também vai sofrer modificação para o singular, ok? Aí você reescreve a frase toda no singular. Aí também nessa frase, né, a questão de foram desenhadas, que está no plural e você vai passar para o singular. A questão 9 diz que você vai reescrever o trecho do texto, passando os substantivos destacados para o grau diminutivo. Aí a gente já viu que substantivo é o que dá nome a seres, né, dá nome a algo, e que esse substantivo ele apresenta grau normal, grau aumentativo para nos dar a ideia de grande e grau diminutivo para nos dar a ideia de pequeno. Então aí o trecho diz: foi a partir da própria história que a garota escreveu, sem contar para ninguém, o livro Quando Eu Vou Dormir no Meu Quarto. O texto apresenta a personagem Elizabeth, uma menina que sofria do mesmo problema que ela. Então, veja, a questão está pedindo que você passe para o diminutivo. As palavras aí, que no caso é livro, né, e menina, estão no grau normal e você vai passar para o diminutivo, para que essas palavras venham com a ideia de uma coisa pequena, certo?
E chegamos aí agora na questão 10. A questão 10 diz: reescreva o trecho retirado do texto, acrescentando outras palavras à palavra destacada, para indicar o grau aumentativo. Aí agora é a ideia de coisa grande. Aí diz: um dia ela teve uma ideia, pegou seu travesseiro, seu telefone de pelúcia e borrifou o perfume dos pais. Então aí você vai passar essa palavra ideia, né? Vai reescrever todo o trecho, acrescentar outra palavra, a palavra destacada, para indicar que o grau é aumentativo, certo? Então, passar para o aumentativo aí. Então, a atividade é essa, bem simples, né? Foi tudo que vocês estudaram no capítulo, tá certo? Então, resolva. Amanhã a gente se encontra às 14 horas, né? Para a videoconferência, corrigindo atividades, ok? E tchau. Daqui a pouco eu passo entregando o livro e o restante das atividades. Tenham todos um bom dia.